Você já parou para pensar em quantas verdades foram distorcidas ao longo dos séculos? Pequenos detalhes, palavras trocadas, interpretações que mudaram rumos inteiros da fé. O que era claro se tornou mistério, e o que era simples ganhou camadas de engano. Hoje, vamos abrir os olhos para o que sempre esteve ali, esperando para ser entendido. A história por trás das palavras sagradas pode surpreender mais do que você imagina. O que foi traduzido? Será que foi bem compreendido? Prepare-se para uma jornada entre o real e o interpretado. Que o ritmo da sabedoria te guie em cada momento. Na tradução da Vulgata Latina, São Jerônimo traduziu a palavra hebraica karan, que significa raios ou brilho, como cornuta, com chifres, o que fez com que muitas representações medievais de Moisés mostrassem ele com chifres, incluindo a famosa escultura de Michelangelo. No hebraico original de Isaías, capítulo 14, versículo 12, a palavra Elel significa estrela da manhã, ou brilhante. Quando a Vulgata Latina traduziu, usou Lúcifer, que era um nome para a estrela da manhã, Vênus. Só que o texto original falava do rei da Babilônia, e não de um anjo caído. Com o tempo, as pessoas associaram esse nome ao diabo. Em Mateus capítulo 19, versículo 24, Jesus diz: "É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus." Alguns sugerem que a palavra grega original, camelos, camelo, poderia ser camilos, corda grossa, o que faria mais sentido. Mas na realidade, a metáfora já indicava algo impossível, reforçando a dificuldade dos ricos se desapegarem de suas riquezas. Há diferenças entre os 10 mandamentos, em Êxodo capítulo 20, versículo 2, e Deuteronômio capítulo 5, versículo 6. Pequenos detalhes mudam, e algumas tradições cristãs os organizam de forma diferente. Em Gênesis capítulo 2, versículo 21, a palavra hebraica tsela foi traduzida como costela, mas em outros textos a mesma palavra significa lado ou metade. Alguns sugerem que Eva não teria sido feita apenas de uma costela de Adão, mas de um lado inteiro dele, simbolizando igualdade. A palavra hebraica usada em Isaías, capítulo 7, versículo 14, é alma, que significa jovem mulher, e não necessariamente virgem. No entanto, quando foi traduzida para o grego na Septuaginta, usaram partenos, que significa virgem. Isso influenciou as traduções posteriores e a interpretação cristã. O manuscrito mais antigo do Apocalipse sugere que o número da besta poderia ser 616, e não 666. Apocalipse capítulo 13, versículo 18. Essa diferença pode ter surgido porque os números eram usados como códigos para nomes na antiguidade, e o valor numérico do nome de Nero pode levar a diferentes interpretações. Muitas pessoas associam a figura do homem do pecado de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, ao anticristo, mas o texto não usa essa palavra. A ideia do anticristo vem de 1 João, capítulo 2, versículo 18, e lá ele fala de muitos anticristos, não apenas um. Muita gente acha que o pecado de Sodoma era apenas a imoralidade sexual, mas Ezequiel capítulo 16, versículo 49, diz que o verdadeiro problema foi orgulho, ganância e falta de compaixão pelos pobres.
Muitos estudiosos acreditam que a besta, mencionada em Apocalipse, capítulo 17, versículo 9, representa o Império Romano. As 7 cabeças podem ser uma referência às 7 colinas de Roma, e as perseguições aos cristãos indicam que o autor estava falando do governo da época. O fruto proibido que Eva comeu nunca foi identificado como uma maçã. O texto de Gênesis só diz fruto. A ideia de que era uma maçã veio de uma confusão linguística em latim, já que malus pode significar tanto mal quanto maçã. No Antigo Testamento, a ideia principal era a ressurreição na terra, e não ir para o céu. O conceito de um paraíso celestial para os justos ficou mais forte no Novo Testamento e na tradição cristã posterior. O episódio do canto do galo na negação de Pedro é um dos exemplos clássicos de erro de tradução ou interpretação. Nos evangelhos, Jesus diz a Pedro que ele o negaria 3 vezes antes que o galo cantasse. Mateus capítulo 26, versículo 34. Marcos capítulo 14, versículo 30. Lucas capítulo 22, versículo 36. 34. João capítulo 13, versículo 38. O problema é que em Jerusalém, dentro dos muros da cidade, não havia galos, pois a lei judaica proibia animais impuros lá. A explicação mais aceita é que o termo latino galicinium, que significa o canto do galo, não se referia a um animal real, mas sim à troca da guarda dos soldados romanos durante a madrugada, um momento chamado assim porque ocorria por volta das 3 horas da manhã. Assim, Jesus poderia estar dizendo que Pedro o negaria antes dessa troca de turno. Tradicionalmente, dizem que Jesus morreu aos 33 anos, mas os evangelhos sugerem outra coisa. Lucas, capítulo 3, versículo 23, diz que ele começou seu ministério com cerca de 30 anos, e João menciona pelo menos 3 Páscoas durante seu ministério. Isso indicaria que ele tinha mais de 33, possivelmente entre 36 e 40 anos. Durante séculos, Maria Madalena foi retratada como uma mulher arrependida da prostituição, mas isso nunca é dito na Bíblia. A confusão começou quando o Papa Gregório Magno, no século VI, combinou 3 mulheres diferentes em uma só: Maria Madalena, a mulher que ungiu os pés de Jesus, e a pecadora anônima de Lucas capítulo 7. O texto hebraico original diz que Jonas foi engolido por um grande peixe, Dag Gadol. O problema é que baleias não são peixes, mas mamíferos. O erro veio com a tradução para o grego, ketos, que pode significar um monstro marinho, e depois para o latim, cetus, que se refere a uma baleia. O hebraico fala de Yam Suf, que significa Mar dos Juncos, e não necessariamente o Mar Vermelho. Isso indicaria um pântano ou lago raso, e não um mar profundo. O erro veio com traduções gregas e latinas que entenderam como Mar Vermelho. Algumas pregações dizem que havia um portão pequeno chamado Olho da Agulha, em Jerusalém, e que os camelos precisavam se ajoelhar para passar. Mas não há evidências históricas disso. O que Jesus disse em Mateus, capítulo 19, versículo 24, era simplesmente uma metáfora para algo impossível. Se essa mensagem despertou algo dentro de você, não deixe de se aprofundar ainda mais. Maratone nossos vídeos, compartilhe e deixe sua marca aqui no canal Arritmia das Escrituras. Juntos, vamos continuar espalhando sabedoria. Muito obrigado por assistir até o final. Sua presença aqui faz toda a diferença. Se essa mensagem te fez refletir, não pare por aqui. Temos muito mais para explorar juntos. Maratone nossos vídeos e mergulhe ainda mais fundo na palavra. Deixe seu like, comente e compartilhe para que essa verdade alcance mais pessoas. Juntos, fortalecemos nossa comunidade e espalhamos sabedoria. Sua interação é o que mantém essa chama acesa.
Nos vemos em breve. Até a próxima. Mantenha o coração espiritual pulsando com a ritmia das escrituras. Curta, compartilhe e siga o canal para não perder nenhum compasso da palavra.